A paz do Senhor a todos. Vamos pensar em um texto que está no livro de Filipenses, capítulo de número 2, e o verso de número 9 a 11. Fazer a leitura, depois vamos fazer a exposição desse texto, amém? O texto diz assim, Filipenses 2:9, pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando eu estava analisando esse texto de Filipenses, que se trata de um dos textos muito lindo, escrito pelo apóstolo Paulo, eu estava pensando a respeito desse texto, e quando eu via e pensava a respeito desse texto, eu pensei em propor esse texto a vocês. O apóstolo Paulo, tudo indica que ele está falando de um texto, e ele está expressando um texto de linguagem futurística. Se você for analisar o verso de número 11, o versículo de número 11, você vai observar que o apóstolo Paulo fala que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você analisa os textos bíblicos, você vai observar que tem algumas expressões de confissão dentro da Bíblia. Você vai ver que a Bíblia apresenta alguns homens que confessaram a Cristo, mas não são todos os homens que confessaram a Cristo. Há umas apresentações em partes, que confessaram, como nós confessamos a Cristo, acreditamos em Cristo, cremos em Cristo, mas isso não se trata de uma linguagem universal. E é por isso que eu levo no senso futurístico, para o futuro. O apóstolo Paulo, ele está apresentando que toda língua vai confessar. Quando você observa a respeito da língua, o apóstolo Paulo usa uma das metáforas, uma das expressões bem forte, a língua. O profeta Isaías, ele fala que na língua, na sua profecia, ele apresenta que a língua deles tem uma peçonha mortal. É como que Isaías estava apresentando que na língua deles apresentava aquilo que vem à morte, tipo uma língua que mata, uma língua que traz morte. O apóstolo Tiago, ele fala que a língua deles pode incendiar um bosque. Já apresenta que a língua aqui é um mecanismo de destruição. É pequeno membro, mas traz uma destruição devastadora. Jesus, quando ele fala a respeito disso, Jesus apresenta que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem, da língua do homem. Então observa que a língua é um mecanismo bom, porque por intermédio da língua, da boca, nós anunciamos a Cristo, falamos de Cristo, expomos Cristo, mas por intermédio da língua também, você vai observar que a língua também pode ser a peçonha mortal, a que pode trazer um fogo ao bosque, e também algo que, por intermédio dela e da boca, você pode trazer contaminação, sendo ou utilizando aquilo que você fala. O apóstolo Paulo, ele está apresentando que toda língua vai confessar. O verso de número 9, Paulo fala da exaltação de Deus. Deus exalta o Filho por intermédio do nome. Dá um nome que é sobre todo nome. Não tem nome semelhante. Todo nome é menor, todo nome. Não tem expressão, todo nome. Não tem nenhuma qualificação para se igualar com o nome dele. O nome dele é o maior nome, o nome dele é o melhor nome. Quando Paulo está falando sobre este nome, ele fala que Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Você estudando o livro de Gênesis, você vai observar que Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. É como que dizendo, Abraão, seu nome será grande. Mas sobre o nome de Cristo, a Bíblia apresenta que pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome. Não tem nome semelhante ao nome dele. Paulo, ele também apresenta que
para que ao nome dele se dobre todos os joelhos dos que estão no céu. Quando Paulo apresenta essa expressão, dobre o joelho dos que estão no céu, é interessante essa expressão pelo seguinte: você vai observar que Paulo fala, dobrai o joelho, ou dobra o joelho no céu, dobra o joelho na terra e dobra o joelho embaixo da terra. Quando ele cita a respeito, se dobra o joelho que estão no céu, Paulo está citando um dobrar de joelho com gratidão, com alegria, com submissão, dobrando o joelho com vontade. É como alguém que está dobrando o joelho sem ser forçado, sem riscos. Alguém que não está sendo pressionado, com alguém como que se tem uma arma na mão e pressiona, ajoelha. Mas você vai observar que a expressão de Paulo, ele está dizendo, se dobra o joelho dos que estão no céu. No céu, todos dobrarão com alegria. O céu apresenta que há milhares e milhares de anjos, e os milhares e milhares de anjos dobrarão o joelho com alegria. A Bíblia apresenta os 24 anciões, que já é um dos seus estilos e os seus costumes diante de Deus. A Bíblia apresenta que eles sempre estão arrancando a coroa da cabeça, dobram o joelho e diz que ele é digno de receber honra, glória, louvor, adoração. Então eles dobram o joelho com satisfação, alegria, por vontade. A Bíblia apresenta que todos que estão no céu dobram o joelho. Se você observa todos, você vai ver que quando o livro de Gênesis apresenta que Deus coloca querubim para guardar o jardim do Éden, naquele dia o querubim não guarda o Éden, mas ele vai deixar de guardar o Éden para estar no céu, dobrando o joelho e dizendo que ele é digno de receber toda a adoração. Você vai observar que tem uns anjos na Bíblia que eles são anjos que trazem morte, e você vai ver que quando eles passam, há um teor de grande destruição. A Bíblia apresenta no livro de Êxodo, e quando você vê no livro de Êxodo, a Bíblia diz que desceu um anjo lá, e a única coisa que ele deveria fazer é matar gente no Egito. E a Bíblia diz que ele desce, ele mata todos os primogênitos. Há uma aflição no Egito, porque Deus mandou esse anjo descer para matar. A Bíblia diz também que um anjo desceu lá no terreno de Senaqueribe, e quando ele desce no meio do exército de Senaqueribe, aquele anjo desce e faz uma devastação total no exército de Senaqueribe. A gente não sabe o que Deus falou para aquele anjo. Numa linguagem comum, numa linguagem humana, é como que alguém chega diante do outro e diz, aquele ali falou isso e isso a respeito de ti, e traz uma raiva, uma ira, e aquela pessoa vai para cima com todo furor. A gente não sabe o que Deus diz, mas Deus diz uma coisa para aquele anjo, desce lá para matar, e eles desceram, e naquele dia aqueles anjos não matou. Nesse dia, esses anjos não descem para matar, mas nesse dia, esses anjos estarão no céu para adorar. Todos os anjos que aparecem na Bíblia, em expressões e sensos diferentes, nesse dia eles adorarão. A Bíblia apresenta um anjo da perna longa, numa linguagem para a gente entender que é um anjo que tem a perna na terra e a perna no mar. Nesse dia, o anjo da perna longa vai dobrar as pernas e de joelho ele estará dizendo que ele é digno de receber toda a adoração. Se dobra o joelho dos que estão no céu. O apóstolo Paulo fala também que se dobra o joelho dos que estão na terra. Quando fala se dobra o joelho dos que estão na terra, aqui já há um senso meio crítico, pelo seguinte: a terra é dividida em dois tipos de povos, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Então você observa que nesse dia haverá um senso. O povo de Deus, eles vão dobrar o joelho diante de Deus com alegria. Eles vão dobrar diante de Deus sabendo que Ele é o Cristo, o Salvador, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus que nos resgatou. Então uma parte desse povo vai dobrar o joelho com gratidão, dizendo que Ele é digno, Ele é merecedor, Ele é digno de adoração, e de tudo aquilo que há dentro de nós, nós apresentamos a Deus como dignidade. Mas haverá também um tipo de povo que está na terra, que é um povo que não reverencia a Deus, é um povo que é contra Deus, é um povo que levanta leis, é um povo que levanta coisas que vêm
com todo ímpeto para tentar paralisar o povo de Deus, paralisar a ação de Deus por intermédio da igreja, que é um povo que, entre aspas, nós utilizamos, que é aqueles que pensam que podem lutar contra o nosso Deus. Este povo, neste dia, eles vão dobrar. Eles não vão dobrar feliz. Eles não vão dobrar alegre. Eles não vão dobrar com satisfação. Uns dobrarão o joelho xingando. Outros dobrarão o joelho amaldiçoando. Outros dobrarão o joelho chorando. Mas nesse dia, todos haverão de se dobrar. Não haverá nenhum senso de compra, de negociação. Não haverá corrupção naquele dia. Deus não será comprado, como muitos são comprados, e a pessoa chegar e dizer, eu tenho tantos milhões e eu não vou dobrar porque eu vou pagar. Nesse dia não tem essa negociação. Vai dobrar todos os prefeitos, todos os governadores, todos os presidentes de todos os países do mundo. Vai dobrar também todos os homens bancários, que são homens da força, do poder aquisitivo, homens que ninguém trisca, ninguém toca, ninguém mexe. Nesse dia o nosso Deus vai mexer com o joelho deles e eles vão ter que se dobrar diante do nosso Deus. Nesse dia também todos os atores de Hollywood, de novelas, de filmes, esses homens chegarão diante dele. E a fama ali não será dos atores, mas a fama ali será a fama do nosso Deus, que vai colocar todos os famosos de joelho diante dele, dizendo que ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Naquele dia, homens que levantaram expressões e disseram que não acreditavam em Deus, que Deus não existia, que Deus é uma mentira, que cristianismo é uma farsa, que Deus não é nada, não é real, como muitos que a gente viram que disseram, nós vamos ter um nome maior do que o nome de Cristo. Outros que disseram que Cristo é simplesmente uma invencionice da mente humana. Outros dizendo que Cristo é a muleta para aqueles que são fracos e não conseguem caminhar. Aqueles que por intermédio da ciência largaram Cristo de fora e colocaram a ciência como tudo que existia na vida. Nesse dia não vai ter uma escapatória para esses homens, aqueles que acreditavam ou aqueles que não acreditavam, aqueles que sorriam ou aqueles que não sorriam, aqueles que cria ou aqueles que não cria, aqueles que reverenciava ou aqueles que não reverenciava. Nesse dia todos os joelhos na terra vão se dobrar diante do nosso Deus. Nesse dia, no quesito religioso, não haverá pastor grandão, não haverá presidente de campo, não haverá homens da mesa diretora. Nesse dia não tem nenhum tipo de nível social. Nesse dia o nível social será totalmente desfeito, porque não haverá na linguagem eclesiástica o grande que deve ser reverenciado. Nesse dia o presbítero se dobra, o cooperador se dobra, o diácono se dobra, o evangelista se dobra, o pastor se dobra. Nesse dia a igreja vai se dobrar, o povo de Deus se dobrará. Nesse dia não vai ter para pregador famoso, que viveu a vida na fama, lucrando com o dinheiro da igreja. Nesse dia não tem para ninguém. Nesse dia o famoso dobra, nesse dia o famoso chora. Nesse dia vai ser o dia em que Deus vai mostrar quem é que de verdade manda, quem é que de verdade tem, quem é que de verdade pode, é o Todo-Poderoso Deus. Naquele dia a classe social será desfeita e todos os joelhos que existem na face da terra, tanto daqueles que nós conhecemos, como daqueles que nós não conhecemos, tanto de nações que são poderosas, quanto de nações que não são poderosas, tanto de povos que mantêm, nações que mantêm uma força bélica gigantesca, como uma nação que não tem uma força bélica gigantesca. Nesse dia, todas as nações da terra, todos os homens da terra, todos os ricos da terra, todos os nobres da terra, todos os príncipes da terra, todos os jogadores, todos os homens famosos, todos os homens de poder, todos nesse dia haverão de dobrar diante dele e reconhecer, e a língua
língua deles não vai expressar aquilo que quer, como que dizendo, eu acordei hoje e hoje eu vou dizer a respeito de tal assunto. Nesse dia não tem. Toda língua vai ter uma só palavra na boca, uma confissão. E todos os homens não terão um cronograma de palavras, como alguém que faz um filme, ele tem um texto escrito, ele grava e aquilo ele fala. Naquele dia não, a fala é uma só, confissão. Toda língua vai se confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então Paulo está dizendo que toda língua no céu confessa que ele é com satisfação. Toda língua na terra confessa que ele é o cristão, o crente. O que vive de fato a vida em Deus confessa com alegria. Aquele que não vive a vida em Deus, que são aqueles que são apresentados como ateu, que vive uma vida de ateísmo, até porque o ateu precisa acreditar em alguma coisa. Ele pode não acreditar em Cristo, mas ele acredita na ciência. Então ele já não é ateu, ele é ignorante. Então nesse dia todos os homens do mundo vão se dobrar reconhecendo que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O apóstolo Paulo também fala que todo joelho que estão na terra e embaixo da terra. Você vai observar que embaixo da terra eles têm umas apresentações desse texto como que sendo aqueles que já morreram. Aqueles que já morreram vão voltar à vida e vão se dobrar diante dele. É algo, um pensamento, é algo bom, não é algo da gente descartar fora. Mas nesse dia eu acredito que embaixo da terra Paulo está falando da hoste maligna. Paulo está falando de Satanás, que nesse dia todas as hostes malignas que há no mundo, elas vão ter que se dobrar diante de Cristo e reconhecer que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Naquele dia, Satanás terá que se dobrar. Como que ele já ensaiou esse dia, quando ele chega diante de Jesus no corpo do Gadareno, a Bíblia apresenta que ele se dobrou diante de Cristo e teve que reconhecer que ele é, naquele dia, o arquirrival de Cristo, aquele que guerreou com Deus no céu, aquele que tomou um estilo de vida, aquele que faz tudo o que ele pode para tentar atrapalhar, paralisar as coisas de Deus. Naquele dia, o diabo vai ter que chegar diante daquele que ele sempre perseguiu, daquele que ele sempre optou pelo mal, daquele que ele sempre fez com que o seu povo sofresse, levantando leis, utilizando homens, fazendo atrocidades por intermédio dos homens que ele usava ou ele usa. Naquele dia, Satanás, ele vai chegar diante de Deus, não querendo confessar. Pode ser que ele chega babando, pode ser que ele chega totalmente, mas não vai ter jeito. Naquele dia, Satanás vai ter que dobrar o joelho e ele vai ter que reconhecer que ele é digno de receber toda honra, toda glória e todo o poder. Agora entra uma questão. Aqueles que dobraram o joelho no céu, eles dobraram com satisfação e no céu eles permanecerão. Aqueles que dobram o joelho na terra, que servem a Deus, têm Cristo no coração, eles dobram e eles vão morar no céu com Cristo. Agora, Satanás, ele dobra o joelho, já sendo alguém desqualificado, condenado e com o inferno preparado. Agora entra um senso da gente apresentar para a sua vida, aqui nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa manhã, não sei o dia que você vai ver esse vídeo, mas hoje eu apresento algo para você. A melhor coisa que tem é você confessar a Cristo agora. É você se entregar a Cristo agora. Não há nenhum meio na vida, não há nenhum tipo de coisas que você pode se apegar e dizer isso aqui é maior, isso aqui é melhor. A satisfação da vida, ela vem por intermédio de Deus. A alegria vem por intermédio de Deus. A melhor coisa que tem na vida é você dobrar os joelhos diante de Deus. É você se humilhar diante de Deus. Talvez você tenta na vida do trabalho e você se humilha para receber um bom trabalho. Você chega sendo alguém que você não é. Talvez você é alguém bruto, alguém ignorante, mas nesse dia não. Você chega com humildade, com simplicidade, se humilhando para você conseguir aquela vaga de emprego. Talvez você se humilha para um professor da faculdade para te dar boas notas. Talvez você chega com uma humildade que você não tem e age de forma que você não age para receber de alguém algo que você vai se alegrar. Talvez você tenha que se humilhar para o seu pai que é rico e você tem que ir sempre chegando diante do seu pai e procurando que ele te dê algo, te abençoe com algo, te enriqueça em algo, te dá um carro, te dá algo. Mas aqui não. Você não está se dobrando diante de um homem
que talvez pode te prometer algo e pode não cumprir o que prometeu. Você não está dobrando diante de um ignorante, de alguém que é ingrato, de alguém que é soberbo, que se acha. Não, você está dobrando diante daquele que foi na cruz do Calvário, levantou as mãos na cruz do Calvário, que teve cravos na mão, que teve furos na mão, melhor dizendo, com pregos, que teve furo no pé com pregos, aquele que teve uma coroa de espinho, aquele que sofreu, e no final ele bradou dizendo: Pai, está consumado a obra. Você vai se entregar para um Deus, você vai estar diante de um Deus, você vai reconhecer um Deus que de fato ele te ama, um Deus que foi na cruz por amar você. Não é esse amor de namorado, que o namorado chega e diz palavras bonitas, e você ouve aquelas palavras e se alegra como que se fosse tudo, e no futuro aquele homem te trai e te deixa totalmente decepcionado, e você diz: isso não é amor, e você se entristece. Alguns tentam um suicídio, alguns se desesperam na vida, fazem de tudo, vão na macumba, vão no não sei o quê, matam coisas e tentam fazer alguma coisa para que o seu amado volte. Não, você não vai estar se dobrando, ou se entregando, ou reconhecendo para alguém que vai te fazer sofrer, mas você vai estar se entregando por alguém que sofreu para te fazer feliz. Você vai estar se entregando para um Deus que se entregou na cruz do Calvário, que sofreu sem necessidade, que não poderia sofrer o que sofreu, sendo quem ele é, mas você vai ver um Deus que foi, e ele foi pelo amor que ele tem por você. Não é esse amor de humanos, que humanos sente por humanos. Não é esse amor. É um amor verdadeiro. É um amor puro. É um amor santo. É o amor que vence tudo que existe no mundo. É o amor de Deus pela sua vida. É o amor de alguém que teve coragem de morrer para te ver viver. É o amor de alguém que chorou. Ele chorou diante de Jerusalém, reclamou, lamuriou ao Pai, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ele estava ali se lamentando para você sorrir. É um Deus que teve sofrimento para ver você perfeito. Então, nesse dia, quando você escutar esse vídeo, você tenha a decisão certa. Não queira se dobrar por coisas que não te farão e não te trarão resultados na vida. Eu não estou visando um resultado aqui, um resultado na terra. Eu estou visando um resultado eterno. Na terra você pode conquistar o carro, a casa, o estudo, a faculdade. Você pode conquistar o que você quiser, mas é coisas terrenas, é coisas que passam aqui. Quando você morre, pede o carro, fica a casa, fica tudo. A riqueza, fica a joia, fica tudo. Mas quando você tem Cristo no coração, no dia que você tombar e descer a campa fria, você vai ter uma vida eterna diante do Deus Todo-Poderoso. Então fica com essa palavra nessa noite, fica com essa palavra nessa manhã, fica com essa palavra nessa tarde, fica com essa palavra nesta madrugada, no período em que você vê esse vídeo. O Deus aqui que eu estou lhe apresentando é um Deus que tem um nome sobre todo nome. É um Deus que o nome dele é maior que todos os nomes. É maior do que o nome de Bush. É maior do que o nome de Nabucodonosor, um grande rei. É maior que o nome de todos os homens que tem. Os maiores nomes, os homens que são mais honrados, que o nome deles estão no maior picadeiro da vida. É desse Deus que eu estou falando, que tem um nome sobre todo nome, que aquele que tem o maior nome na face da terra, o homem mais importante da terra, naquele dia ele vai ter que chegar diante desse Deus, que tem um nome sobre todo nome, e vai ter que dizer que ele é digno, que ele é Senhor, que ele é todo-poderoso Deus. Então fica com essa palavra e saiba que esse vídeo aqui é para mostrar o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos não é um Deus que é derrotado, como é feito nos carnavais, que o nosso Deus perde para Satanás. Fica sabendo que o nosso Deus também não é o Deus que é pintado nas telas de Hollywood, e você vê aquele Deus que sofre, aquele ator, e quando ele sai, ele está fazendo todo tipo de bizarrice e cometendo todo tipo de pecado. Isso não é o nosso Cristo. O nosso Cristo não é o fraco, que muitos pintam por aí. O nosso Cristo não é o derrotado, como muitos pintam por aí. O nosso Cristo não é o besta, para dar uma de herói, como muitos cantam por aí. Eu estou dizendo de um Cristo. Eu estou exaltando um Cristo. Eu estou te mostrando um Cristo que tem um nome sobre todo nome. Então não queira nesse dia receber de Cristo uma palavra, e uma palavra tão forte,
tão poderosa que vai te fazer viver uma vida de sofrimento eterno. Então não queira nesse dia receber essa palavra de Cristo, quando ele naquele dia, naquele grande dia, ele vai dizer: eu não te conheço, aparta-te de mim para o fogo eterno. Mas queira naquele dia receber esta palavra de Cristo: vinde, benditos do meu Pai, e possuí por herança o que está lhes preparado desde a fundação do mundo. Então fique com essa palavra, que Deus venha abençoar a sua vida, que você venha estar vivendo a sua vida com satisfação, com alegria, com paz, que Deus venha entrar no seu lar, mudar a sua vida, mudar o seu lar, que venha trazer tranquilidade para a sua família, que Deus venha te fazer conquistar, prosperar, crescer, se formar, ter de tudo que você precisa ter para se manter na vida. Mas tenha de tudo sabendo que Deus é poderoso, maravilhoso, eterno e excelso. Amém? Fica com essa palavra. Um beijo a todos vocês e que Deus lhes abençoe. Amém?